Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 51 e 52 de Jeremias. São os últimos capítulos de Jeremias. E o capítulo 51 continua. Lembra que no original não tem capítulos separando. Então 51 é uma continuação do capítulo 50, dessa visão profética da destruição de Babilônia. Coisa muito importante na palavra de Deus é a destruição da Babilônia. E aí nós vemos que continua falando sobre o povo de Israel fugir, no versículo 6, fugir do meio da Babilônia e livre cada um a sua vida. Não sejais exterminados na sua punição, pois este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará o pago. Vingança de quê? Vingança da destruição do templo dele. Mas ele queria que destruísse o templo dele por causa do pecado do povo dele, sim. Mas Babilônia não era santo, não era... Ele usou Babilônia para exercer juízo sobre o povo dele, mas ele vai exercer vingança sobre eles pelo que eles fizeram também. E você tem que saber a hora certa, né? Você tem que saber a hora certa. E aqui está dizendo a hora certa é fugir do meio da Babilônia. Porque senão vai vir a vingança sobre ela e você vai fazer parte dessa vingança. Então isso é um grande perigo, um grande problema. Aqui também no versículo 45 ele repete isso. Sai do meio dela, povo meu, e salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. É muito importante ouvir a palavra profética, entender os sinais dos tempos. Eu tenho lido muitos livros sobre o Holocausto e sobre os anos antes do Holocausto ali na Alemanha, e tinha sinais muito fortes do que viria, mas ninguém podia saber o que viria mesmo. E teve pessoas, judeus, que saíram de lá, arrancaram tudo e foram embora para outro país e se livraram do Holocausto. Mas teve muitos que podiam ter saído e não saíram, porque não acharam que ia ficar tão ruim assim e foram tomados e queimados no Holocausto. E milhares. Então é muito importante você ouvir a palavra de alerta sobre a hora certa de ficar e sobre a hora certa de fugir. E aqui Jeremias está dizendo que está na hora de fugir. E você vai lembrar que com Zorobabel e com Esdras e Neemias não saíram muitos judeus da Babilônia, saíram um restinho. Sabe por quê? Porque nessas alturas, depois de 70 anos, eles estavam estabelecidos, já tinham seus comércios, estavam prosperando a Babilônia, estavam indo bem. E aí quem voltasse para Jerusalém, para uma terra destruída, acabada, é a mesma coisa em nossos dias. Quem voltou para Israel, a terra de Israel era só pântano e deserto, cheio de malária, cheio de doença, uma terra terrível. E quem estava em Nova York, estava na Europa e também em outros países, estava num lugar muito bom, né? Então, até hoje, muitos judeus não voltaram. Então, mas tem a hora certa de sair e tem a hora certa de voltar. E você vai lembrar também que Jerusalém foi destruído justamente na época que Babilônia estava subindo. E agora que Babilônia vai ser destruído, é que Jerusalém vai começar a ser reconstruído e restaurado. É exatamente proporcional, né? No sentido contrário. E aí nós vemos também aqui Deus falando para Jeremias fazer um ato profético, escrever tudo num livro e jogar esse livro dentro do rio Eufrates e dizer que dessa forma que a Babilônia ia cair também. Então você vê que coisa interessante, escrever um livro inteiro, depois amarrar o livro com uma pedra e jogar isso dentro do rio Eufrates como um sinal profético de que o que Deus ia fazer com a Babilônia. E ele fala no versículo 53, ainda que Babilônia subisse ao céu, ainda que fortificasse a altura de sua fortaleza, contudo de mim viriam destruidores sobre ela. Então você vê, subir ao céu, desde a Torre de Babel, essa é a intenção. Essa é a ideia de Lúcifer, né? A ideia de Lúcifer é querer subir ao céu, ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus está falando que ele vai derrubar e destruir. E aqui em vários versículos você vai ver que ele está falando sobre a vingança de Deus sobre Babilônia por tudo que ela fez com Israel. E o cara que ia jogar o livro no rio ia também falar, profetizar, e falar assim no versículo 62, fala: Tu, Senhor, falaste a respeito desse lugar que eu aviso de desarraigar até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, mas que se tornaria em perpétua desolação. Acabando tu de ler esse livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançarás no meio de Eufrates. E dirás: assim será submergido Babilônia e não se levantará, por causa do mal que vou trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. É uma palavra profética contra a Babilônia. E, de fato, hoje, no lugar onde tinha a antiga Babilônia, só tem deserto, tem nada. Nunca mais teve nada. Nunca mais teve zero de coisa lá
no lugar da antiga Babilônia. O capítulo 52 é uma repetição de 2 Reis 25 e de 2 Crônicas 36. Coisas muito importantes na Bíblia são repetidas várias vezes. Nesse caso, são 3 vezes, né? 3 citações quase das mesmas coisas. Por quê? Porque é uma virada. É o que aconteceu com Zedequias. E aqui no próprio Jeremias já teve outro lugar que ele ainda falou sobre isso também. Então é mais vezes, é quase 4 vezes, né? Mas aqui várias coisas sobre as coisas do templo que pegou, só tem aqui. É muito importante se notar que nessa fase, muito importante do plano de Deus, quando o povo entrou na terra com Josué é uma coisa, quando o povo saiu da terra agora para a Babilônia é outra, são momentos marcantes no plano de Deus, cumprindo toda uma etapa do que Moisés tinha predito naquelas profecias. Se vocês obedecerem, vocês vão ficar na terra. Se vocês desobedecerem, Deus vai mandar 7 vezes mais, 7 vezes mais, 7 vezes mais, até vos tirar da terra. E aqui está tirando da terra. E também temos o fim da história da linhagem de Davi, né? Porque Zedequias morreu todos os filhos dele, e ele foi levado, furado, cegou os olhos dele, levou ele para a Babilônia e ficou lá até o dia da sua morte. Mas no finzinho do livro de Jeremias, fala aqui, no versículo 31, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, viu Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o trono dele acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E fez mudar a roupa da sua prisão, e Joaquim comia pão na presença do rei continuamente todos os dias da sua vida. E quanto à sua ração, foi-lhe dado pelo rei da Babilônia a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Aí você fala, mas por que está falando isso? Né? Assim, que detalhes interessantes. Mas só tem a ver com a vida dele, né? Joaquim era Jeconias, o nome dele, acho que Jeconias ou Joaquim, era filho de Josias, da linhagem de Davi. Então aqui está dando uma esperançazinha. Morreu todos os filhos de Zedequias, e aí então a linhagem de Davi não ia continuar por ali. Mas aqui, pela linhagem de Joaquim ou Jeconias, ia. E aí você vai para Mateus 1, versículo 11 e 12, e vai ver que esse Jeconias teve filhos, e esses filhos acabaram voltando para Jerusalém. Entendeu? Então a linhagem de Davi, que Deus jurou para Davi que da linhagem dele não ia faltar descendente, e Deus zelou, mesmo em meio de toda essa confusão, mas Deus está zelando para que essa linhagem seja preservada. Isso é maravilhoso saber. Então, terminamos o livro de Jeremias, e a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo, que começa o livro de Lamentações de Jeremias, a pergunta é óbvia: qual a importância do livro de Lamentações?